Agora vamos falar um pouco sobre a plataforma em si, que é onde você vai estar normalmente fazendo suas operações, mandando as suas ordens, vendo as análises do grupo, que normalmente a gente faz análise dentro da plataforma, tira um print e manda ali na comunidade para vocês poderem estar acompanhando. Então eu vou mostrar para vocês como que você configura a plataforma, o que você precisa estar atento dentro dela, como você vai conectar dentro dela. E aqui eu já vou aproveitar para mostrar algumas coisas do SHAO dentro do gráfico mesmo, sem teoria, já mais na prática, para você ir começando a entender como que ele funciona. Eu deixo aqui no gráfico como que normalmente ele vem. Então você recebeu ali a plataforma da corretora, você logou, normalmente esse é o visual que você vai ter. Pode ser que alguns venham com o tema branco, outros com o tema preto, mas é só você vir aqui em exibir e aí você escolhe o tema que você prefere. Eu vou mostrar também como que a gente configura normalmente as cores dos nossos gráficos dentro do MetaTrader, né? Algumas pessoas gostam de um gráfico mais escuro, outros mais claro, mas aí eu vou mostrar para você como que você consegue fazer isso e aí você se adapta da melhor forma como você gostar, mais, certo? Primeira coisa, você recebeu sua plataforma, o que você precisa fazer? Logar a sua conta dentro dela. Então você recebeu a plataforma, ela está sem conta nenhuma, só tem a plataforma ali. Mas como você coloca a sua conta para poder negociar, para poder estar operando? Você vai vir aqui em arquivo, login da conta de negociação, normalmente essa conta e a senha elas chegam dentro do seu e-mail. Então você fez a conta ali, recebeu a sua plataforma, no seu e-mail você vai receber ali a sua conta com todos os dados, login, senha, servidor. E se for uma mesa proprietária, também é a mesma coisa, normalmente fica dentro do próprio site da mesa os seus dados para poder logar, certo? Aqui é a minha conta, a minha senha, dei um OK. E aqui quando ele faz esse barulhinho, o segundo, né? Quer dizer que ele conseguiu logar. E aqui a gente consegue ver alguns dados da corretora. E aqui é o número da minha conta. Eu não vou me aprofundar tanto no que é um candle, o que é uma abertura, um fechamento, a máxima, a mínima, porque isso é uma coisa bem básica que até às vezes se consegue procurar no Google, se consegue já entender. Então para a gente ganhar um pouco mais de tempo, eu não vou entrar nessa forma tão básica, mas caso você tenha alguma dúvida, seja da abertura de um candle, fechamento, alguma dúvida básica que na hora que você ficou, a gente tem a nossa aba ali de dúvidas, tira dúvidas, também tem um chat com o pessoal, você pode mandar que a gente vai conversando ali e a gente consegue tirar sua dúvida. Até mesmo uma coisa mais pontual, mais individual, você consegue mandar ali, que a gente consegue responder e resolver mais rápido. Bom, Thiago, aqui minha corretora ela não veio como SHA-USD, tá? Como EURUSD ou GBP-USD ou alguma coisa que não seja SHA. Como que eu consigo adicionar? Aqui do lado você tem os ativos e você consegue colocar eles no gráfico. Caso o seu não esteja aparecendo SHA-USD, que é o ouro, que é o que a gente vai mais utilizar aqui, você só adiciona aqui, ó, clique para adicionar e escreve SHA-USD, aperta e ele vai trazer para cá o SHA para a lista. Como o meu já está aqui, não preciso adicionar. Caso ele não esteja aqui, como que você joga para o gráfico? Você segura em cima, coloca e ele vai colocar aqui. O meu já está, então não vai mudar. Mas, por exemplo, o EURUSD, eu quero ver o EURUSD, eu apertei aqui e já mudou. EURUSD 15 minutos. Quero voltar para o SHA-USD 15 minutos. Ah, Thiago, eu não quero ficar com uma aba apenas, eu quero usar várias abas com vários tempos gráficos ou vários ativos. Você pode fazer isso aqui, ó, SHA-USD, aperta com direito, janela do gráfico. Agora ele abriu outra janela, ou seja, se a gente olhar aqui embaixo, deixa eu tirar minha câmera aqui de cima, a gente tem mais uma aba aqui agora. A gente tinha duas, agora a gente tem uma aba a mais que é SHA-USD 1 hora. Então eu posso colocar aqui EURUSD, agora eu tenho uma aba de EURUSD e uma aba de SHA aqui em 15 minutos, certo? Então você já sabe como você coloca o SHA no gráfico. Uma coisa que acontece bastante aqui é a questão do... Às vezes você vai estar no gráfico aqui e você não consegue arrastar ele para o lado. Parece que ele está grudado aqui na grade. Como que você faz para poder tirar isso? Aqui você vê que tem uma setinha para o lado da esquerda e um candle. Se você apertar aqui, ele descola do gráfico. Agora você consegue mexer no gráfico. Ele tem uma limitação aqui, mas você consegue puxar. Ele não fica tanto aqui atrapalhando, grudado na grade, certo? Esse aqui do lado significa o quê? Às vezes quando você for mexer para o lado aqui o gráfico, ele vai voltar automaticamente de uma vez só aqui para onde é o início dele. Isso vai te atrapalhar em muitos momentos, porque você está querendo às vezes olhar um dia em específico, um horário em específico, e ele não vai deixar, ele vai ficar voltando. Então para você conseguir fazer isso com mais facilidade, você deixa desmarcado aqui e agora você consegue andar livremente sem ele voltar. Então normalmente eu uso assim, eu deixo para descolar do gráfico, e eu deixo também esse aqui para poder andar livremente pelo gráfico, certo? Agora, como que você faz para deixar o gráfico parecido com o que a gente utiliza na comunidade? Como eu falei, algumas pessoas usam de um jeito, outros de outro, mas a maioria usa um padrão de gráfico que seria isso aqui, ó. Que seria esse gráfico branco, verde e vermelho nos candles, para poder fazer as análises e mandar as análises no grupo. Como que você sai disso para isso? Vou te mostrar agora e você consegue adaptar da melhor forma como você gosta. Primeiro, eu gosto de tirar o volume aqui, porque para a gente é irrelevante, a gente não usa volume para poder analisar o SHA, certo?
Botão direito, propriedades. Aqui a gente tem as abas para poder mexer no gráfico. Vamos aqui em cores primeiro. Fundo do gráfico, branco, que é o que a gente utiliza normalmente. Primeiro plano seria essas grades aqui, os números da cotação, o número da data que a gente está analisando. Eu costumo deixar preto. A grade seriam as grades aqui horizontais e verticais, eu não mexo nelas. Barra de alta e barra de baixo, que seriam isso? Seriam os pavios do seu candle. Então normalmente eu deixo os pavios em preto. Candle de alta, a cor que eu quero do meu candle, ou seja, do corpo dele, eu deixo em verde. Candle de baixa eu deixo em vermelho. E aqui praticamente já está igual ao que eu mostrei para vocês como a gente utiliza. Gráfico de linha, que seria gráfico de linha? É quando o candle dá o doji, ou seja, ele não tem corpo, ele só tem pavio. Então que cor que você quer deixar? Eu deixo em preto. E aqui basicamente de coloração é o que eu utilizo. Como eu falei, às vezes você gosta de um candle de outra cor, preto e branco, azul, você consegue configurar tudo aqui. Em mostrar, são algumas coisas do gráfico que são importantes. O que eu uso aqui? De marcação, eu só desmarco normalmente a grade, que às vezes eu quero deixar sem grade, ficar um pouco mais limpo ali a marcação, mas em alguns momentos também eu uso a grade. E aqui em separador de período, que eu acho importante. O que seria separador de período? Eu já vou dar um ok aqui para ele poder mudar o nosso gráfico. Como a gente viu e a gente deu uma pincelada na aula passada, tem algumas sessões que a gente prioriza para poder operar. Então, às vezes a abertura do mercado, a abertura de Londres, a abertura de Nova York. Então, o separador de período ele mostra onde começou o dia do gráfico. Então, você consegue ter mais facilidade nisso. Por exemplo, se a gente der um zoom out aqui. Vou voltar aqui. Cada linha aqui na vertical mostra onde começou um dia. Então, aqui dia 19, aqui nessa linha dia 20, aqui nessa linha dia 21. Então, às vezes, para você poder identificar melhor ali uma análise ou identificar onde que o mercado abriu, às vezes tem uma operação de robô ou uma operação manual que você vai fazer que é na abertura do mercado. Então, só de você bater o olho aqui e perceber onde está o separador de período, você já consegue perceber onde começou o dia. E aí a sua análise fica um pouco mais fácil. Em questão de tempo gráfico, para poder dar um resumo bem básico aqui. E outra coisa, pessoal, só para poder deixar essa observação, algumas coisas de plataforma, questão de como você faz, como que você mexe, muita coisa vocês vão ver na prática, que eu estou dando só uma pincelada para poder entender de forma genérica algumas coisas, como o tempo gráfico, como que você adiciona, muda de coloração, mas tem muita coisa que vocês vão adicionar aí no seu operacional, vão perceber no operacional, fazendo na prática. Então, mexendo, olhando, o que isso aqui faz, apertando em cima, olhando. Aqui eu tô dando uma base para vocês de como vocês podem chegar o mais próximo do que a gente vai ver ali no grupo, de que vai mandar na análise da comunidade. Então, algumas coisas vocês vão perceber aqui, já vão aprender, e outras vocês vão ter mais na prática ali a vivência para poder entender como que funciona a plataforma. Mas não é nem um bicho de 7 cabeças. Aqui no tempo gráfico a gente tem alguns já pré-programados, né? Então, tempos gráficos mais utilizados como 5 minutos, 1 minuto, 4 horas, diário, semanal. Thiago, eu quero usar o gráfico de 2 minutos, mas não tem aqui. A plataforma não tem. Não, você vai aqui, botão direito, personalizar. E aqui a gente consegue ver os outros gráficos que não aparecem lá. Então, para você poder adicionar, é só você apertar em cima, inserir e dar um OK. E aqui a gente já vai ver que o tempo gráfico de 2 minutos apareceu aqui, ó, M2. Certo? Então, de tempo gráfico não tem nenhum segredo. Para mudar, você consegue mudar aqui, apertando em cima ele já vai mudar o seu tempo gráfico que você precisa. Opa, certo? Então, de visual é isso, não tem nenhum segredo. Mas como eu falei, se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda, manda lá no nosso canal de Tira Dúvidas que a gente consegue ajudar um ao outro, até mesmo no canal aberto lá que o pessoal sempre estava conversando, para a gente poder te ajudar. Ferramentas que a gente mais utiliza aqui no TradingView. Como a gente falou, a gente tem um operacional um pouco baseado em questão de ranges, né? Então, range de horários, range de consolidação, coisas que a gente vai falar mais pra frente. Caso você seja da mentoria, você também vai entender melhor do que a gente tá falando. Mas eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente utiliza com mais frequência aqui no nosso MetaTrader. Primeiro, e uma das mais básicas é a nossa linha horizontal. Então, você consegue adicionar ela aqui no gráfico e mexer nela. Eu quero adicionar a máxima desse candle. Pronto, você marcou a máxima do candle. Só tem que prestar atenção em uma coisa. Às vezes você vai estar tentando mexer na sua linha e ela não vai nem para cima nem para baixo. O que pode ser que está acontecendo? Quando ele está com essa bolinha aqui do lado, significa que ele está mexendo. Caso você aperte 2 vezes, ela some, ou seja, ele trava a sua ferramenta ali. Então você não consegue mexer ela nem para cima nem para baixo. Então às vezes você pode se deparar com isso e não conseguir mexer, mas é só apertar 2 vezes em cima que ele volta e você consegue movimentar. Thiago, como que eu duplico, em vez de eu ficar toda hora apertando aqui e colocando no gráfico, apertando e colocando no gráfico? Você pode segurar o Ctrl, ver se está selecionado, senão ele não vai mexer.
segura o Ctrl e arrasta. Pronto, agora eu tenho duas linhas. Aqui às vezes eu quero marcar um range, por exemplo. Vamos fazer a forma prática aqui. Eu quero marcar o range da abertura. Então a gente já sabe que o separador de períodos está aqui, ou seja, o dia começou aqui. E eu quero marcar o range das 5 primeiras velas, por exemplo. Então eu coloquei aqui na máxima, o outro que eu tinha duplicado já coloquei aqui. E agora eu tenho esse range. Então agora eu tenho o range do começo do dia. Então é dessa forma que você vai fazer. O que pode acontecer é o seguinte: você queria marcar mais de um range, por exemplo, aqui a gente está marcando o range do início do dia, mas eu quero marcar o range a partir das 10 horas do dia. Se você começar a colocar muita linha horizontal, pode ser que em algum momento elas se confundam, certo? Então, para você não confundir isso, você pode usar outra ferramenta muito importante, que eu vou apagar aqui as linhas horizontais agora, para usar ela, que são as retas, os segmentos de retas, ou linha de tendência, como o MetaTrader aqui chama. É uma linha que você consegue controlar de onde ela vai até onde ela vai, para ela poder não utilizar o gráfico todo ali como a linha horizontal faz. Então a mesma coisa, você arrastou aqui, vamos marcar também aqui o início do dia, então eu marquei aqui com a minha linha, e agora eu quero duplicar para poder fazer a linha inferior, dupliquei. Outra coisa que vocês vão ver que a gente utiliza muito aqui no grupo, e vai ter muito nas análises quando a gente envia um print ou manda alguma coisa no grupo, é expansões de canais, ou seja, a gente colocou o nosso canal aqui, eu quero expandir ele para cima ou para baixo. Como que eu faço para poder expandir ele na mesma proporção? Porque às vezes quando você for fazer, aqui ó, por exemplo, eu vou duplicar, às vezes no olho você pode colocar, aqui eu acho que está mais ou menos a mesma distância daqui, só que quando você vai ver não tá. Como que a gente costuma fazer para poder ter a distância exata de uma forma rápida e fácil? Você pode pegar a mesma linha, ao invés de você fazer ela na horizontal, você traça ela na vertical. Então aqui eu tracei o tamanho do meu range inicial do dia ali, e agora eu vou expandir ele para cima para eu poder colocar a minha expansão. Ou seja, eu pego aqui no meio, arrasto para cima, e agora eu consigo colocar exatamente a mesma proporção que eu tinha do meu range. Pronto, agora eu apertei aqui poder travar e também limpar, né, para não ficar esses círculos em volta. E agora eu tenho o mesmo range que eu tinha aqui no início, eu consegui projetar para cima. Se fosse para baixo, a mesma coisa. Aqui eu posso duplicar a minha linha. Aqui eu vou duplicar também. E pronto, agora eu tenho um range para cima e tenho um range para baixo. Então normalmente quando vocês forem ver a gente fazendo expansões ou traçando canais, a gente costuma mandar dessa forma. Então você já entende por que tem essa linha aqui na vertical e o que ela está mostrando para você.